Amém, amados irmãos. É uma alegria estar com cada um de vocês. Mais um culto de quarta-feira, culto vida. Que o Senhor venha nos abençoar, venha nos engrandecer nessa noite, em nome de Jesus. Gostaria que cada um abrisse a sua Bíblia em Salmo 107. Salmo 107, 28. Em Salmo 107, 28. Que diz assim: Em sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Fez parar a tempestade, e as ondas se acalmaram. Então eles se alegraram com a bonança, e assim os conduziu ao porto desejado. Rendei graças ao Senhor, pelo seu amor, por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Me veio essa mensagem, algo disso no meu coração sobre acalmar a tempestade. Nós estamos vivendo um novo ano e creio que Deus tem algo grande para a gente nesse ano. Algo maravilhoso para a sua igreja, para nós como seus filhos e para que nós venhamos a servir a todos com alegria. Nós queremos engrandecer ao Senhor nesse ano, pelo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Porque até aqui Ele nos trouxe, mesmo em meio à tempestade, como diz o texto. Senhor Deus Pai, queremos Te entronizar nessa noite, Deus. Queremos Te dizer o quão é agradável estar na Tua presença, o quão é bom estar diante de Ti, Pai. Como é bom poder estar diante da Tua face, Pai, nesse momento, junto com meus amados irmãos aqui, Deus. Que o Senhor venha nos abençoar grandemente, Pai. Vem trazer a Tua memória, Pai. Aquilo que vem do Teu coração, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Entramos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Seu Deus Pai, que o Senhor venha abençoar essa palavra nessa noite, o Senhor venha tocar no nosso coração, que não saímos daqui como entramos, mas que estejamos totalmente fazendo aquilo que deseja o teu coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Então, hoje vamos para mais um estudo daquela sequência que nos propusemos a estudar sobre amar e servir, que é o nosso tema de 2022 das Igrejas Abas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre amando a Deus. E se nós fizéssemos essa pergunta para nós mesmos, o que é amar a Deus? Não sei o que passaria na sua mente, o que você pensaria sobre o que era amar a Deus. Porque às vezes parece simples pensar sobre isso, mas se nós nos detivermos um pouco sobre esse pensamento, nós vamos pensar no que compõe amar a Deus, o que abrange o amor a Deus, né? Em que isso consiste na nossa vida? E o que está, assim, basicamente no coração dos cristãos quando nós falamos em amar a Deus, amando a Deus? Então, a gente pode lembrar daquele versículo que está lá em 1 João, capítulo 5, verso 3, que diz assim: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, basicamente, como diz ali, consiste em obedecer os seus mandamentos. Evidentemente que nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus. E só para fazer assim uma ligação, um paralelo, esta palavra consiste em outra versão fala, este é o amor a Deus. Em uma outra versão fala, amar a Deus é obedecer. Então, tudo levando à obediência aos seus mandamentos. E a palavra de Deus está cheia de demonstrações, de cuidados, de conselhos de Deus, para que nós não sejamos condenados pelas nossas próprias atitudes. E o interessante é que na palavra de Deus, o cuidado de Deus é sempre nesse sentido de nos trazer esclarecimentos sobre o que é isso, qual é a nossa responsabilidade. Porque Ele nos amou primeiro, por isso nós aprendemos a amar. Mas como vamos demonstrar isso para o Senhor? Se as regras precisam ser dadas para nós, o nosso manual de instrução precisa ser aberto e ser conhecido.
Então, nós vemos assim, se nós pegarmos de Gênesis até Apocalipse, nós veremos essas demonstrações. Aonde podemos ver assim já em Gênesis, quando Deus foi tão criativo, tão amoroso nos detalhes, em cores diferentes, em sons diferentes da natureza. Ele diz que ele fez separação da terra, ele criou árvores, plantas, animais selvagens, árvores frutíferas. Ele não criou só um tipo de árvore frutífera, mas vários tipos de tanta diversidade, tanto no que está em cima da terra, como o que está debaixo da água, no céu, as estrelas, os astros. Deus foi maravilhoso e muito, muito, muito criativo, e mostrando com isso que antes de fazer o homem e a mulher, fazer o Adão e a Eva, ele deixou todas as coisas programadas, mostrando que ele nos amou primeiro. Então, se nós pudéssemos resumir numa frase isso que eu disse, eu diria que o Senhor é um Criador tremendo, né? E uma outra parte, já lá em Abacuque, quando Deus está falando com Abacuque, um exemplo deste amor é que o Senhor sempre é claro naquilo que Ele quer trazer para nós. E o Senhor responde a Abacuque no capítulo 2, verso 2 e 3, na Nova Almeida Atualizada, na NAA, ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Então, Deus manda essa mensagem, e a preocupação de Deus não é só que estivesse registrado, mas estivesse registrado de uma forma clara, que até aquele que não está prestando atenção, se ele passar ligeiro, correndo, ele vai poder ler o que está escrito. Qual o recado que Deus tem para nós, né? E em Apocalipse, capítulo 1, a gente vê quando começa a ler ali o livro da Revelação, a gente vê no verso 3, diz assim: bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, nós estamos sendo bem-aventurados, conhecendo essa palavra, lendo esta palavra, abrindo esta palavra e podendo nos alimentar dela. Né? Então, quem lê, e interessante que aqui esse pedaço está no singular. Na igreja primitiva, havia aquele que lia em voz alta e os outros ouviam. Então, aqui diz assim: bem-aventurado aquele que lê, aquele que está transmitindo a mensagem, aquele que tinha acesso às Escrituras e podia ler as Escrituras. E depois diz: e bem-aventurados os que ouvem. Então, até uma maneira de a gente conhecer esses detalhes que Deus tem dentro da sua palavra, né? Se nós fôssemos, aliás, nós vamos para Apocalipse capítulo 12, verso
já que nós estamos em Apocalipse 12, verso 17, diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, aquilo que eu falei no início, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos o cuidado de Deus em relação aos mandamentos. E isto que acabamos de ler, diz ali que havia uma batalha com aqueles que guardam os mandamentos. Existe uma batalha com aqueles que guardam os mandamentos, porque eles são preciosos e eles revelam o amor de Deus e o que Deus quer falar com cada um de nós. E também em Apocalipse, já que estamos no 12, vamos para o capítulo 14, diz assim no verso 12: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, mais uma vez, só para demonstrar a importância de guardar os mandamentos. E, voltando um pouquinho, Apocalipse capítulo 11, verso 19, diz assim: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e fortes chuvas de granizo. Mas o que ele conseguiu ver? Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, isso olha a revelação de Apocalipse. E foi vista o que? A arca da aliança. O que continha na arca da aliança? Continha as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o maná. Então a gente vê que não é só o cuidado nosso de obedecer a palavra, mas o cuidado de Deus que Deus tem no zelo de guardar a sua palavra. E lá em Apocalipse, de coisas que ainda não aconteceram, mostra que isto está guardado também no céu, né? Então, depois dessa pequena introdução, né, nós vamos lembrar um versículo até que o pastor Daniel falou no primeiro dia em que começamos a fazer este estudo de amar e servir. Ele se referiu a 1 João, estamos perto de 1 João, capítulo 4, verso 19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, nós temos um exemplo de amar e nós podemos seguir esse exemplo e vamos estar fazendo as coisas de uma maneira certa. E neste mesmo livro de 1 João, agora capítulo 5, verso 3, diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Bom, há muitos estudiosos da palavra de Deus que dizem que Deus sempre foi muito didático na apresentação das coisas para nós, que Ele sempre foi muito didático na forma de trazer para nós informações. E eu acho que Deus foi muito didático mesmo na hora que Ele trouxe as tábuas da lei. Porque foram duas tábuas e, na verdade, essas tábuas estão divididas em 2 partes. A primeira parte dos 10 mandamentos, nós temos amor e mandamentos em relação a Deus.
uma maneira vertical, eu com Deus. Quando eu desobedeço essa primeira parte, eu estou desobedecendo diretamente a Deus. Estou infringindo as leis que Deus deu para que eu guarde. Eu, você, cada um de nós, né? E a outra parte da lei, que seria, como eles dizem, a segunda tábua, é aquela que se refere aos mandamentos de eu com o meu próximo, eu com você, eu com o outro, que seria assim vamos dizer, na horizontal, quando eu desobedeço um dos mandamentos em relação ao próximo, estou desobedecendo a Deus, mas porque não estou cumprindo a minha parte com o meu próximo. Lá em Mateus, capítulo 22, Mateus, capítulo 22, do verso 35 ao 40, 34 pode ser, até o 40, quando Jesus é questionado numa determinada situação ali. Na verdade, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado, tinha dado uma resposta aos saduceus, eles se reuniram, daí os fariseus se reuniram em conselho. E um deles, que era um intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós sabemos que as leis estão resumidas nos 10 mandamentos, mas mais resumidas ainda quando Jesus dá essa resposta. Mas existiam muitas leis. Mas é interessante nessa resposta de Jesus que, além de ele trazer um entendimento para que fique assim bem gravado no nosso coração, na nossa mente, o nosso entendimento, é que ele diz assim: este é, verso 38, o grande e primeiro mandamento: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, nós vamos ver hoje essa primeira parte, que é na vertical, mas destacando que existe o grande primeiro mandamento, que é amar a Deus. Bom, existem 2 textos básicos que nós costumamos usar para falar sobre os 10 mandamentos. Um deles está lá em Deuteronômio, capítulo 5, e o outro é lá em Êxodo, no capítulo 20. Mas eu gostaria de ver um detalhe. Nós vamos usar Êxodo, capítulo 20, mas vou me referir agora a Deuteronômio 5, quando diz ali que Moisés chamou todo o povo e lhe disse: ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha cuidado de cumpri-los. Então,
Aqui a gente vê, eu vou abrir aqui só um pouquinho. Deuteronômio 5. Né? Aqui Moisés chamou todo o povo. E no capítulo 6, capítulo seguinte, já fala no capítulo 6, verso 4, diz assim, mas agora já é o Senhor falando: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Até eu me lembro quando as crianças eram pequenas, tinha uma música que se cantava sobre este versículo, né? Então, a gente vê as duas situações, que Moisés chama o povo e depois Deus quer falar ao povo os mandamentos e diz, e fala com o povo e diz para eles prestarem atenção, né? No verso 8 diz assim, também deve amarrá-las como sinal na sua mão e elas lhe serão na fronte, entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da casa, nas suas portas, né? Então, nós vemos Moisés instruindo e agora sim, eu tinha falado Deuteronômio 5 e 6, mas quando aparece Deus falando, é Êxodo 19. Ali as duas situações é Moisés quem fala, mas Êxodo 19, verso 3, diz assim, Moisés subiu para encontrar-se com Deus. E do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Então aqui a gente vê as duas situações, né? Naquela a gente via Moisés falando e nessa parte aqui a gente vê que Deus disse e chamou, assim você falará. A instrução dada direta a Moisés, né? E quando nós lemos a palavra, nós podemos dizer que essa instrução é dada diretamente para nós, né? E no verso 5, 19:5, na NVI, diz assim, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então a gente vê o amor de Deus quando Ele chama o povo, e Ele tem nos chamado para ser esse povo que anda junto com Ele. E Ele diz isso, agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Que preciosos somos aos olhos do Senhor. Que preciosos somos quando o Senhor pode olhar para nós e ver que nós amamos os seus mandamentos, que nós o amamos em primeiro lugar. Nós somos esse tesouro pessoal. Nós não estamos excluindo as outras pessoas, Deus também não está excluindo as outras pessoas, não está excluindo as outras nações. Ele diz aqui que todas as coisas são dele, mas vocês que obedecem serão para mim um reino de sacerdotes.
e que nós possamos ter esse amor no nosso coração, esse respeito, esse entendimento de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, para que a gente possa ter essa intimidade tão profunda com Deus e ser este tesouro pessoal do Senhor. Aonde nós formos, nós vamos estar levando algo que é do reino de Deus, algo que é precioso. Estamos levando o Senhor em nós. Então, lá em Êxodo, já que estamos agora em Êxodo 19, vamos pular para o capítulo 20, e nós vamos ver ali no verso 1, diz assim: então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui Deus vai mostrando mostrando quem Ele é, né? Assim como eu gosto de ver quando Paulo também anuncia nas cartas, ele diz quem ele é, de onde ele veio, e ele vai se expondo, colocando o que ele é, né, para as pessoas. E aqui Deus está dizendo: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Bom, nós não estávamos lá naquela época, mas o Egito representa o mundo, e a servidão representa o pecado, os grilhões. E o Senhor tem nos tirado de situações completamente difíceis e aonde Deus não estava para nos resgatar para Ele. Então, a partir daqui, começa a aparecer os 10 mandamentos, e nós vamos ver os 4 primeiros, que são os que falam diretamente da nossa obediência, da minha obediência com Deus. Então, o primeiro mandamento diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Eu gosto bastante de usar as outras versões também, a NVI, NTLH, mas eu escolhi essa porque todos os verbos aqui estão na primeira pessoa do singular. Então, começa dizendo: não tenha outros deuses diante de mim, né? Então, vocês imaginem, nós estivéssemos naquela época em que o povo tinha saído do Egito, onde havia muitos deuses, onde era uma confusão de tantos deuses, e passaram até pelas 10 pragas, e existia Deus da mosca, Deus de tudo. Todas aquelas pragas foram coisas que Deus foi mostrando que Ele estava acima daqueles deuses que eles cultuavam. E Ele então diz assim: não tenha outros deuses. Olha, se nós estivéssemos lá, era como se tivesse tirado dos nossos ombros um peso enorme, porque nós não teríamos que nos preocupar com todas aquelas coisas, e cada Deus de um jeito, cada Deus com uma oferta, cada Deus tinha que fazer uma coisa, para outro era outra coisa. E aí Deus diz assim: não tenha, eu sou um. Não tenha outros deuses diante de mim. Então, o monoteísmo, ele substitui as outras possíveis noções de Deus, né? E a nossa lealdade é única, né? Os israelitas conheceram esse povo e sabiam da fidelidade de outros deuses, como era difícil. E eles aprenderam que esse Deus único era poderoso para livrar de qualquer situação.
E esse Deus único merece toda honra, precisa ser reconhecido e obedecido como autoridade moral de todos os atos humanos. Quem está no trono é Ele, e não nós, e não eu. E uma definição que eu vi, que eu gostei bastante, que fala assim: monoteísmo não envolve mera crença em Deus, mas sim a dedicação a Deus em obediência. Aí no verso 4 temos o segundo mandamento. Diz assim: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, de novo, né, só porque eu achei muito bom de ler isso aqui, porque é uma ordem para mim e para quem quiser ter essa ordem. Não faça para você imagem de escultura. Quando se faz imagem, ela destrói a natureza ímpar de Deus. E nós injetamos pensamentos estranhos na adoração. E no verso 5 diz assim: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas, bom, vamos ficar por aqui. Então a gente vê assim, Deus está trazendo ao entendimento, está dizendo que não é para adorar outro Deus, e que ele aqui diz, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso. Bom, aquilo que eu quis demonstrar para vocês, de Gênesis a Apocalipse, é mostrando o zelo de Deus em relação aos seus próprios mandamentos. E que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, a aniquilação da idolatria, a base falsa da espiritualidade, com dedicação correspondente ao único Deus, né? Isso aqui é uma definição que eu achei bastante interessante também de trazer, porque Deus vai mostrando o que acontece quando existe iniquidade, né? E quando nós terminamos com isso, com essa falsa espiritualidade, nos dedicamos ao único Deus, que agora vem o verso 6, o que acontece. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, a misericórdia do Senhor é muito mais poderosa do que a aplicação da sua justiça, né? E Ele nos alcança através da sua misericórdia. Então, antes de passarmos para o próximo mandamento, frisando que idolatria e politeísmo é um pecado diretamente meu contra Deus. Terceiro mandamento, verso 7. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Eu acho que minha maneira de enxergar assim é que quando nós tomamos o nome de Deus em vão, nós precisamos ter uma consciência bem nítida do que nós estamos fazendo, né? Deus disse: não tome o nome do Senhor em vão, seu Deus,
porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome dele. Então, a profanação, né? Nós precisamos aprender o que é respeitar o que é sagrado. E o nome de Deus é sagrado. E naquela época também, voltando para essa época em que isso aqui foi escrito, vale até hoje, como a gente viu lá em Apocalipse, né? De coisas que ainda não aconteceram, mas que a palavra continua sendo zelada. Mas naquela época existiam muitas artes mágicas, existiam atos de feitiçaria, juramentos, juramento falso junto a divindades pagãs. Então Deus está chamando a atenção para aquele povo e está chamando a atenção para nós também. Podemos não usar as mesmas coisas que eles usavam antes, mas Deus está dizendo aqui que Ele não vai ter por inocente aquele que usar o seu nome em vão. Não use o nome do Senhor. Diz na palavra, né, que a gente não deve jurar, porque pela terra, a terra é o estrado dos pés do Senhor. Então, ter cuidado quando a gente... Tem muita gente que às vezes até conta piada usando o nome de Deus e tudo. E a palavra diz que a gente deve ter bastante cuidado. E uma outra coisa, assim, que eu gostaria de falar para vocês, é que quando Jesus estava aqui, Ele ensinou que aquele Deus que Ele servia e que nós servimos, Ele pode ser chamado de Pai. Jesus ensinou a santificar o nome de Deus. Quando Ele ensinou o Pai Nosso, Ele não diz aquilo que a gente vê às vezes na oração do Antigo Testamento, a gente via Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Jesus já trouxe o Senhor para uma intimidade maior com a sua noiva, com a sua igreja. E Ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então Jesus mostra também que o nome de Deus não pode ser dito em vão. E o último mandamento, que é o quarto mandamento, que tem essa relação na vertical, quando nós obedecemos e quando desobedecemos é diretamente com Deus, que está lá no verso 8, diz assim: lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia, o sábado, dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Então, manter um dia especial na imitação do que Deus fez, que o Criador fez. Um tempo para descanso e reflexão. Quando Deus termina, Ele diz: vi que isso era muito bom, né? No verso 11, mostra então o dia do descanso e da sua observância. Diz ali: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Tudo que Ele fez já era santo, mas eu creio que Deus contemplou a sua criação, né? E em Deuteronômio 5:15 diz assim: lembre-se, é a mesma referência, né? Lembre-se que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido.
Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então, recordar está muitas vezes ligado à obediência e aprendizado, à humildade, à reverência. E uma coisa que já faz um tempo que eu procuro fazer é que nós temos normalmente o domingo. Uma pessoa que trabalha, que está sempre no plantão, é um bombeiro, é um médico, é alguém que trabalha na saúde, ou algum outro serviço que precisa estar sempre naquele dia disponível. Evidentemente que o dia que ela vai tirar para o Senhor talvez não seja o que usamos domingo, que foi o dia que Jesus ressuscitou, ou o sábado, mas que tire um dia e que descanse, santifique, busque a presença do Senhor, a intimidade com o Senhor. E lá em Mateus capítulo 2, do verso 23 ao 27, quando Jesus atravessava o campo e os seus discípulos com fome começaram a colher espigas, os fariseus disseram a Jesus assim: olhe, porque eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados. Jesus lembra para eles o que aconteceu com Davi e seus companheiros, que eles tiveram necessidades e fome e comeram os pães que só os sacerdotes podiam comer. No verso 27 diz assim: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus curou o homem da mão ressequida, lá em Marcos capítulo 3, fala sobre isso, verso 5, e era um sábado. E Jesus ficou indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. Ou se caísse, como Jesus disse, e se um animal cair, você não vai lá buscar, né? Vai, claro que vai, se for sábado. Então, quando nós falamos em santificar o sábado, como Jesus disse, chamando Pai nosso santificado seja o teu nome. Quando nós vemos as questões referentes ao sábado, nós não estamos para colocar normas, regras ou situações assim de obrigação, mas a palavra nos ensina que nós devemos separar um dia para ter essa intimidade e santificar, ou seja, de nos questionarmos para sabermos como estamos, o que fizemos durante aqueles dias, durante aquela semana, né? Então, eu gostaria de ter um momento agora de oração junto com vocês, pedindo perdão a Deus, quando nós negligenciamos um desses mandamentos, quando nós fizemos escolhas erradas, quando nós colocamos outras coisas, outras pessoas, outros compromissos diante do Senhor, que antes do Senhor, né? Quando nós mesmos nos colocamos à frente do Senhor, né? Então, Senhor Jesus, eu quero neste momento, junto com os meus irmãos, Senhor, eu quero orar e te pedir que tu nos dês entendimento daquilo que Jesus falou, resumindo, dizendo: este é o grande mandamento. E o primeiro, amar a ti. Senhor, todas as vezes que nós não estamos amando a ti em primeiro lugar, estamos colocando tantas outras coisas na tua frente, estamos nos colocando na tua frente, ou estamos idolatrando. Às vezes pode não ser até uma escultura de madeira ou de barro, mas idolatrando, às vezes, uma questão no trabalho, idolatrando uma questão no estudo,
idolatrando a casa, idolatrando os filhos, o marido, a esposa, idolatrando, Senhor, colocando prioridades em lugares errados. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, quando nós cometemos esses pecados, quando nós tomamos o teu nome em vão, Senhor, quando nós não estamos sendo limpos na hora de formular alguma questão relacionada a ti, Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Nos ajuda sempre a tirar esse tempo, a tirar esse dízimo de tempo de estar na tua presença e a te buscar usando as prioridades corretas, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa cada um, Senhor, que está ouvindo esta palavra, que está conosco nesta quarta-feira, nessa pregação, Senhor, que Tu estejas trabalhando no nosso coração, para que todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todas as nossas forças estejam sujeitas à obediência a Ti, Senhor. Isto requer de nós um esforço. Eu sei, Senhor, que isso requer, mas Tu queres esse compromisso, Senhor, porque nós queremos ser aquele, como diz lá em Êxodo 19:5, que diz: se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Senhor, nós queremos ser o Teu tesouro pessoal. Nós queremos ser, Senhor, aquilo que a Tua palavra fala também, a menina dos Teus olhos, Senhor. E obrigada, porque nós sabemos e nós confiamos que Tu és o único Senhor e Tu tens nos guardado de uma maneira tremenda, Senhor. Abençoa cada um. Ah, Senhor, Tu sabes o que cada um está pensando neste momento. Nós sabemos que todas as coisas, Senhor, para tudo tem registro no céu. E nós Te pedimos, vem registrar, Senhor, os nossos pedidos de perdão, Senhor. Vem anular as sentenças que nos condenavam, Senhor, e que possamos ter um compromisso contigo para poder aprender a Te amar cada dia mais, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Gostaria de lembrar aos irmãos que nós temos, nesse período de janeiro, às quartas-feiras, os cultos têm sido pelo YouTube. Aos domingos nós temos os cultos presenciais e também pelo YouTube. Às sextas-feiras estamos tendo a nossa reunião através do aplicativo, né? Só ver ali no WhatsApp da igreja. Estamos usando o Jitsi Meet. E também, se alguém deseja fazer uma oferta especial, que coloque o objetivo dessa oferta, ou aquele que quiser dizimar, que ainda não dizimou, quiser dizimar, a conta da igreja vai aparecer, está aparecendo para vocês, e que o nosso número, a chave do nosso Pix, é o número do nosso CNPJ. Que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor esteja com cada um de vocês, e que o Senhor envie a sua graça, a sua paz, saúde, saúde física, saúde financeira, cura, Senhor, em nome de Jesus, em cada um dos lares aqui representados, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos.